De volta com Política Cruzada, hoje nós estamos recebendo Aldo Rebelo, pré-candidato à presidência da República pelo Solidariedade. E é sobre isso que nós vamos detalhar um pouco mais agora. No bloco anterior eu explorei muito a sua opinião sobre outros assuntos, Aldo, mas agora vamos lá. O que te levou a mudar depois de 40 anos no PCdoB, um histórico muito de esquerda, com boas ideias, que ajudou a contribuir com governos, ajudou a temperar o Congresso Nacional, no caso a Câmara dos Deputados, quando se tinha grandes debates lá. O que te levou a mudar, depois de 40 anos no PCdoB, a ir para o PSB e agora estar no Solidariedade? E eu explico o porquê da pergunta. Nós tínhamos uma visão bem à esquerda e, pela tendência, o senhor caminhou para o centro. Como explicar isso para o seu eleitor que durante 40 anos acompanhou as ideias, as suas ideias na esquerda e agora pode vir a ter um choque percebendo o seu caminhar para o centro? Pode o meu eleitor potencial ficar tranquilo que não houve alteração, não houve mudança nas minhas ideias, nas minhas crenças, nos meus valores e no meu pensamento. Eu penso e defendo a democracia, os direitos dos mais pobres, a redução das desigualdades e, acima de tudo, defendo o interesse nacional. Fui criado num ambiente de defesa da nação. Sou nacionalista, que uma parte da esquerda julga que é uma causa superada, antiquada, do passado. Eu não considero. Considero o nacionalismo uma coisa plenamente atual. É aquilo que orienta as decisões das nações mais fortes do mundo, o interesse nacional. Uma parte da esquerda subestimou a questão nacional e substituiu aquilo que nós tínhamos como ideologia pela biologia. Ou seja, a ideologia é você orientar a sua ação pelas ideias. A biologia é você orientar a sua ação por traços biológicos, pela raça, pelo gênero, pelo sexo. E isso passou a ser mais importante em parte da esquerda do que propriamente as ideias. Não é que eu não lute pela igualdade de gênero, pelo combate à discriminação. Eu acho que isso tudo é importante, mas isso não substitui a questão nacional. O interesse nacional, que é o interesse que une mais amplamente homens, mulheres, negros, brancos, mestiços, tudo isso para mim é uma coisa central. E foi para proteger e preservar esses compromissos que eu exatamente não aceitei o convite de ser candidato a presidente pelo PCdoB. Eu fui convidado, mas eu imaginei esse conflito de agendas. Fui para o PSB, mas quando senti que o PSB tinha uma inclinação por uma candidatura que eu respeito bastante, a candidatura do ex-ministro Barbosa, mas exatamente era a judicialização da política. Eu também não queria participar dessa agenda. Recebi um convite do Solidariedade, apresentei que a minha plataforma era exatamente a luta pela retomada do crescimento da economia, a luta pelo desenvolvimento do Brasil, a luta pela redução das desigualdades, a luta pela democracia, e em torno dessas ideias e dessa plataforma, eu aceitei o convite e foi feito o lançamento da minha pré-candidatura. E é exatamente para discutir isso que eu estou aqui à sua disposição. Bom, vamos lá. Solidariedade. Agora, o senhor tem o partido, mas só com o partido não é possível se buscar forças para disputar uma eleição com chances de avançar para um segundo turno. O senhor já colocou aí 2 nomes, um está preso, mas está lutando para ter o direito de se candidatar. E o outro é o segundo colocado nas pesquisas, mas vai enfrentar um processo no Supremo Tribunal Federal, já está em vias de isso vir à tona. Como o senhor pretende construir uma aliança com outros partidos que garanta tempo de TV, que garanta mais espaços, que garanta ao senhor um vice que também oferte um bom nome, que possa capitanear votos? Como é que o senhor está desenhando isso? Em primeiro lugar, Henrique, é preciso destacar que a minha situação é a situação de todos os demais pré-candidatos, ou seja, cada um tem o seu partido, ninguém tem mais do que isso, né? O PT não tem ainda nenhum aliado definido, o Bolsonaro não tem nenhum aliado definido,
o Rodrigo Maia não tem, a Marina não tem, o Ciro Gomes não tem, cada um está com o seu partido. O Alckmin é que tem um cenário um pouquinho melhor. O Alckmin tem, mas acho que o PPS e o PTB já declararam apoio a ele, mas recebe contestação dentro do próprio partido. De vez em quando aparece um para dizer, será que o Dória não vai substituir o Alckmin? Ou seja, eu estou dizendo isso, né, para dizer que todas as candidaturas, as pré-candidaturas estão em processo de consolidação ou de busca de consolidação. O meu nome, modesta à parte, não tem vetos de ninguém. Eu dialogo com todas as forças políticas. Eu tenho acesso e facilidade de discussão com todos os partidos. Tenho uma agenda capaz de unir amplamente forças políticas, partidárias, sociais, intelectuais, que essa agenda do crescimento, da retomada do desenvolvimento, da redução das desigualdades, da consolidação da democracia, do investimento público, do investimento privado, de valorizar o trabalho, valorizar a empresa nacional. Essa agenda é capaz de unir amplamente, que é uma agenda que nega essa polarização, essa divisão falsa, dividir o Brasil entre esquerda e direita, dividir o Brasil entre pretos e brancos, dividir o Brasil entre homens e mulheres, é dividir falsamente o país. O Brasil precisa de uma agenda que una homens e mulheres, negros, brancos, mestiços, empresários, trabalhadores, classe média, o campo, a cidade. Essa agenda de união é que precisa prevalecer no Brasil e acho que eu tenho autoridade. Eu fui ministro das Relações Institucionais e da Coordenação Política. Eu fui ministro do Esporte, eu fui ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, fui ministro da Defesa, fui presidente da Câmara, fui líder do governo e em todas essas funções pratiquei a política da união ampla de forças e vi que isso não só é necessário, como é possível. O senhor acredita que essa eleição caminha para um cenário semelhante àquele de 89, em que nós tínhamos muitos candidatos à presidência e esses apoios só se definiram no segundo turno? Pode ser, nós ainda temos tempo, né, para desenhar uma aliança mais ampla. Todos os candidatos, inclusive eu, estamos buscando alianças. Há promessas e possibilidades de alianças. E quando eu digo alianças, não são apenas alianças partidárias, são alianças políticas, porque você às vezes tem nos partidos setores que resolvem abraçar certas candidaturas, independentemente da orientação das direções partidárias. Alianças sociais, eu procuro os sindicatos, por onde passo, procuro reunir com os sindicatos, procuro reunir com os empresários da cidade, empresários do campo, fui relator do Código Florestal, valorizo a agenda da agricultura, da pecuária, como agendas importantes para o Brasil, a agenda da indústria. Eu acho que isso é uma agenda que pode, de fato, mobilizar as energias capazes de tirar o Brasil desse pântano, desse atoleiro e desse impasse em que o país se encontra. O senhor acredita que num cenário como esse, o ex-partido do senhor lá atrás, o PCdoB, tem pré-candidata à presidência da República? Mas vamos dizer, num segundo momento, o senhor avançando para um segundo turno, ou até mesmo uma construção, como o senhor acabou de dizer, poderia contar com o apoio da esquerda? Ou o senhor acredita que o modelo da esquerda está falido, esse não caminharia mais? Não tem um modelo de esquerda ou de direita, porque esses modelos, na prática, eles nunca existiram no Brasil. Toma o governo do presidente Lula. Quem foi o presidente do Banco Central? Henrique Meirelles. Quem foi o ministro da Agricultura? Roberto Rodrigues. O primeiro, Roberto Rodrigues, no primeiro governo. Quem foi o ministro da Indústria e Comércio? Nós tivemos Luiz Furlan. Isso, e depois tivemos o Nenhum era de esquerda, entendeu? O Lula fez um governo amplo, um governo de união de forças. Mesmo o Fernando Henrique também não era um governo puro. Mesmo o governo dos estados, onde o PT governa, tem alianças amplas. Aqui em Minas, alianças amplas. No Piauí, onde tem governos que não são o governador não é do partido de esquerda, é de centro ou de direita. Pega o caso lá do meu amigo e companheiro Flávio Dino. Está lá governando com o apoio do DEM, tá certo? É o PCdoB, ou seja, o Partido Comunista, mas está lá no governo com o apoio do DEM, com o apoio do PP, com o apoio do PTB, com o apoio do PR. Ou seja,
se você for imaginar o que é a política no Brasil, o Partido Comunista está no poder em 5 lugares no mundo, não é isso? Na China, em Cuba, na Coreia, no Vietnã e no Maranhão. No Maranhão. E no Maranhão, para chegar no governo, o PCdoB teve que derrotar, sabe quem? Famílias... O PT. Também, né? Também, um grande PT, aliado dele. Né? Isso, o PT. E aliado com quem? Com o PSDB. E agora, quem é que está nessa aliança? O DEM. Ou seja, o Brasil não é assunto para cientista político da USP. O Brasil é muito mais complexo. As alianças no Brasil são muito mais heterogêneas. Não se pode imaginar um país complexo, diversificado, desequilibrado e desigual somente do ponto de vista de aliança de direita ou de aliança de esquerda. O Brasil precisa de forças heterogêneas em torno de uma agenda que unifique nacionalmente. Vamos falando de agenda, então. Economia. Vamos começar pelo mais pesado, que seria uma ideia de trazer o Brasil para os eixos novamente, ou para os trilhos novamente. Nós estamos com uma economia difícil, um momento muito complicado. Eu sei que o senhor já passou, administrativamente falando, em governos que enfrentaram problemas graves de crise econômica, mas algo não parecido com o que nós estamos vivendo agora. Nós temos 13 milhões de desempregados, um PIB que deveria chegar ou pelo menos era a estimativa, de crescer 3% esse ano, baixou para 1,8%, baixou para 1,5% e não sabe nem se vai chegar até lá com isso, né? E nós temos ainda 44% de tudo que é arrecadado com impostos usados para pagar juros da dívida. Ou seja, um comprometimento muito grande. Nós temos o superávit primário que precisa ser feito, mas temos ainda dívidas de outros anos, de outros momentos, que vai consumindo quase tudo do orçamento. Como construir algo sólido que possa convencer o mercado a investir, porque nós estamos nessa crise toda, porque o mercado não quer investir, quem tem dinheiro para investir está esperando para ver o que vai acontecer, não vai investir mais nesse ano porque não acredita no Temer. Como construir algo para convencer esse mercado? Parabéns, porque você deu assim um resumo e um roteiro da crise, um roteiro devastador. É crise fiscal. Esse ano nós tivemos 179 bilhões de reais de déficit. O último déficit da presidente Dilma foram 70 e poucos bilhões. Agora, esse ano, nós tivemos 179 bilhões de déficit. Mais que o dobro. Né? Nós temos a crise fiscal dos estados, porque não é a crise fiscal da União, do governo federal. Aqui em Minas, 36 bilhões. Aqui em Minas, o rombo nas contas. No Rio de Janeiro, estou falando de estados ricos. No Rio Grande do Sul, estou falando do segundo PIB dos estados, do terceiro e do quarto. Todos em crise sem poder pagar as contas. Estados mais pobres, como o Rio Grande do Norte, tem um déficit de 1 bilhão e 200 milhões de reais só na Previdência do Estado. Porque nós estamos falando também das previdências dos estados, não é só da União. Das previdências municipais, que é uma crise também que vem aí a galope. Nós temos a crise do desemprego. Você falou 13 milhões de desempregados oficiais. Tem mais uns 13 milhões subempregados. Sujeito que está vendendo água de coco na praia, vendendo água mineral na esquina, no cruzamento, que não é considerado desempregado porque não está procurando emprego, mas é subempregado. Você tem a crise da segurança pública. Você tem um cruzamento de crises. E aí se pergunta, como é que vai resolver isso? Eu te disse aqui, fui ministro de 4 pastas, lutando o tempo inteiro por orçamento, por recursos. E aprendi uma coisa, Henrique. Quando o país cresce, quando o país se desenvolve, você tem recurso para tudo, até para coisa errada. Quando o país não cresce, esqueça, não tem dinheiro para nada, o debate se torna inócuo. É uma arenga sem consequência, não tem dinheiro para município, para estado, para saúde, para educação, para orçamento. Não tem, porque só existe dinheiro quando as empresas pagam tributos, impostos, quando há arrecadação. Quando o país não cresce, não tem arrecadação. Pode olhar as estatísticas. O país deu uma respiradazinha no crescimento, a arrecadação cresce. Parou o crescimento, a arrecadação acaba. Então o país tem que voltar a crescer. Mas como é que volta a crescer? Com investimento público e investimento privado. Investimento público, nisso que nós conhecemos como infraestrutura, estrada, ferrovia, hidrovia, porto, aeroporto, saneamento, essas coisas que são da responsabilidade do Estado. E investimento privado. Agora, investimento privado exige confiança no governo, segurança jurídica. Nosso governo não é um problema pessoal, nada de pessoal.
mas é um problema institucional. Quando não há confiança no governo, o investidor ele se retrai, ele se recolhe. O país foi preparado, seu Henrique, o Brasil é um país que preparou-se para não crescer. O Brasil é um país onde quem não produz, manda em quem produz. Quem não emprega, manda em quem emprega. Quem não trabalha, manda em quem trabalha. Quem não conhece, manda em quem conhece. E quem não faz é quem manda em quem faz. E como resolver isso, Aldo? Primeiro tem que mudar esse status. É o seguinte, o país hipertrofiou os seus órgãos de controle. Então você tem o Ministério Público lá no Pará, o promotor parando uma obra com recurso no juiz lá do Rio Grande do Sul. Você vai no Rio Grande do Norte, o promotor manda parar uma obra, o Ministério Público para a obra, o Tribunal de Contas para a obra, a CGU, a AGU. Ou seja, às vezes as instituições querem substituir o executivo. Você é ministro de Estado, quando você faz uma obra e inaugura, parece que foi um milagre, porque é tudo muito difícil. É quase impossível você fazer uma licitação, é quase impossível você cumprir um contrato, tudo é paralisado, tudo é difícil. Você abre uma quitanda para vender qualquer coisa, um boteco, um bar, uma loja, daqui a pouco chega o fiscal, é multa, é autuação. O empresário ele vive sob o cerco e a ameaça. Parece que produzir no Brasil é quase um crime. Quando chega alguma fiscalização, diz assim, aqui tem um criminoso. Só é preciso ter o trabalho de procurar aonde é que está o crime. Então essa é a situação que nós vivemos no país e isso não pode dar certo. Vamos fazer um breve intervalo, rapidinho, a gente está voltando, não saia daí.